Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo da Quaresma, estamos exatamente no meio desse tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, para a Semana Santa, para o tríduo da Páscoa, para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, seguimos nosso caminho, olhando para Jesus, abraçando a sua proposta de vida, que tem, obviamente, nesse tempo de Quaresma, o foco sobre a nossa conversão. Uma conversão que é permanente, que é um processo. Pois bem, o que a palavra de Deus nos ensina hoje? Iniciamos então pelo Evangelho segundo João. Jesus purifica o templo. Os judeus reagem de forma negativa. Com que autoridade fazes isso? Então Jesus lança um ensinamento que os judeus não compreendem. Podem destruir esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. E o evangelista nos afirma que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Focando então o mistério de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, que justamente estamos preparando nesta Quaresma, o Senhor nos apresenta mais uma vez a meta do nosso caminho. Ressuscitar com o Senhor. Mas para ressuscitar é preciso ser purificado. Como Jesus purificou o santuário, no texto que ouvimos, Ele nos convida a fazermos o caminho com Ele, porque ao longo do caminho, Ele nos purificará. Ele renovará a nossa vida. Então nós podemos confiar que este caminho proposto por Jesus nos leva à vida, à ressurreição. Com este pensamento, vamos então para a primeira leitura do livro do Êxodo e o Salmo responsorial. Nós temos que nos perguntar, obviamente, como o Senhor nos purifica? O que Ele utiliza para nos purificar? E a resposta está justamente na primeira leitura e no Salmo. Tomemos o Salmo. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são precisos e são fonte de alegria ao coração, diz o salmista. Os mandamentos do Senhor são brilhantes e são luz para os nossos olhos. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro mais fino. Portanto, são mais preciosos que qualquer tesouro. E as suas palavras são doces, mais doces do que o mel que sai dos favos, daquele mel mais original, mais silvestre, mais selvático. A palavra do Senhor, os mandamentos são luz para os nossos olhos, são conforto para a alma. Eles são um tesouro mais precioso que o ouro e são mais doces que o mel. A resposta está dada. O Senhor nos purifica na vivência de sua palavra. Nós queremos ficar purificados para a Semana Santa. É fácil. Acolher a palavra,
os mandamentos, ouvimos a primeira leitura do livro do Êxodo, e seremos purificados. E ressuscitaremos com o Cristo. Com esse pensamento, então, tomemos os primeiros versículos do livro do Êxodo, antes de apresentar os 10 mandamentos. Diz o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos liberta das nossas escravidões. E Ele nos purifica. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele não quer escravos. Ele é contra todo tipo de escravidão. Por isso que os que promovem a escravidão se colocam contra Deus. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Todo sistema que oprime, que escraviza o homem e a mulher, atenta contra Deus. Deus quer filhos e filhas livres, por meio da vivência dos mandamentos. Nós trilhamos este caminho com o Senhor. Vamos sendo purificados, libertados, e abandonando tudo aquilo que nos oprime, que nos escraviza, rumo à liberdade dos filhos e filhas de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, confirma a centralidade do mistério de Cristo, o crucificado, ressuscitado. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, e nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para aqueles que creem, que são chamados, é poder de Deus e sabedoria de Deus. O poder de Deus de libertar o ser humano se encontra no Cristo crucificado e ressuscitado. E a sabedoria infinita de Deus se manifesta no crucificado. Por quê? Porque o crucificado nos revela o amor infinito e misericordioso de nosso Deus. Não existe nada mais libertador e não existe nada mais purificador do que acolher livremente a misericórdia infinita de Deus. E a gente não precisa pagar nada. É gratuito. Abraça quem quiser. E um parênteses. Abraça quem é inteligente. Porque quem é sem juízo, perde o trem. E a sabedoria de Deus se manifesta porque no crucificado se revela este amor infinito. Felizes somos nós, que somos chamados a fazer este caminho, na confiança, na fé, na esperança e na certeza de que o crucificado, ressuscitado, vai à nossa frente. E Ele está no meio de nós. E nós temos acesso à sua misericórdia, a sua força libertadora, que nos purifica e que nos tira da escravidão. Quem é escravo neste mundo? Quem não aprende o caminho do amor ao próximo. Todo homem e mulher que rejeita o seu irmão e que rejeita de amá-lo, é escravo de si mesmo. Para terminar a nossa meditação, gostaria de recordar a magnífica viagem do Santo Padre, o Papa Francisco, ao Iraque, que se concluiu no dia de hoje. Amanhã cedo ele volta para Roma.
O que nós vimos nestes dias? Qual foi o ensinamento do Santo Padre? Só não entende quem não quer, ou quem é mal intencionado mesmo. Vocês veem, tem os cartazes da campanha da fraternidade nos 2 ambões, e tem aqui o banner: diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Queridos irmãos e irmãs, o diálogo é um imperativo da vida cristã. O diálogo é um imperativo inegociável para os discípulos de Jesus. Nenhum de nós poderá perseverar no caminho de Cristo se negar a dialogar. E o diálogo, obviamente, passa por diversos níveis. Primeiro, buscar o diálogo e a unidade na nossa igreja. Recebemos o mesmo batismo, possuídos pelo mesmo Espírito, somos guiados pela única palavra, amamos a mesma mãe, temos o mesmo Pai, nos alimentamos do mesmo cálice e do mesmo corpo do Senhor. É uma necessidade para nós encontrar o entendimento e a unidade dentro da igreja. Mas não basta. Porque a igreja não foi fundada por Cristo para servir a si mesma. A igreja não olha seu próprio umbigo. E a igreja que é ensimesmezada, a igreja que é autorreferencial, é infiel ao Evangelho. Porque nem o Cristo não foi autorreferencial. Ele é servidor da humanidade. E a igreja é chamada a ser servidora da humanidade. O diálogo ecumênico, ou seja, o diálogo com cristãos de outras igrejas, de outras denominações, que receberam o batismo como nós, e que, portanto, pertencem ao corpo de Cristo, queiramos ou não. Quem recebe o batismo válido é membro do corpo de Cristo. E se nós não temos isso claro, nós não temos claro nem para nós. Significa que a gente não valoriza nem o próprio batismo. O diálogo ecumênico, o compromisso ecumênico é um imperativo da Igreja Católica em nosso tempo. É Jesus que diz: para que eles sejam um, para que todos os meus discípulos sejam um. Mas o Papa Francisco nos mostrou que é preciso dialogar com pessoas de outras religiões, que não é só pegar a história da igreja. O João Paulo II fez isso 1000 vezes. O Bento XVI fez isso 1000 vezes. E o Francisco continua. O diálogo com o islamismo é uma necessidade. É uma das maiores religiões do mundo. Se nós não dialogamos com os muçulmanos, vai faltar algo do nosso testemunho. E foi o que o Papa nos mostrou. Com toda a sua humildade, a bondade e a humildade desarmam. O diálogo como compromisso de amor é a única via
instituída por Cristo, para que nós sejamos testemunhas do seu amor e vivamos o amor fraterno. Então eu peço a cada um dos meus paroquianos, em nome de Cristo, que vocês tanto amam, coloquem na cabeça de vocês: o diálogo ecumênico é uma necessidade, é um imperativo da vida da igreja. O diálogo com pessoas de outras religiões também o é. E eu digo mais: o diálogo é sem limites, é também com aqueles que não creem. Até com aquele homem, aquela mulher que não tem fé nenhuma, nós somos chamados a sermos testemunhas de misericórdia e de amor fraterno. Porque nós somos discípulos de Cristo. E porque nós amamos o Senhor. E porque nós queremos servi-lo. E porque nós queremos que o seu Evangelho seja conhecido por todos. Então o cristão não se nega a dialogar com ninguém. Porque assim Jesus o fez. E assim Jesus viveu. E se nós somos discípulos dele, somos chamados a viver como ele. Que o Senhor nos sustente. E que nós saibamos acolher o testemunho do Papa Francisco. E que nós oremos muito pela unidade interna da igreja, pela unidade entre os cristãos, pelo diálogo e para a promoção da justiça e da paz, em comunhão de todas as religiões. Hoje o Papa Francisco, na última missa no Iraque, ele dizia: nenhum de nós está autorizado a matar o seu irmão em nome de Deus. Não se pode usar a religião para matar. Não se pode usar a religião para alimentar ódio, discriminação e desprezo. E para terminar, uma última palavra às mulheres, que deveriam ser as mulheres que viriam falar aqui. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vocês sabem melhor do que nós homens todas as discriminações, as humilhações, o desprezo que vivem nessa sociedade machista. Não preciso eu contar para vocês, porque vocês sabem e vivem na própria pele. Mas nós, discípulos de Jesus, somos chamados a proclamar que a dignidade da mulher é idêntica à do homem. Que o homem não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem. E que na comunhão entre o homem e a mulher é que se manifesta o desígnio de amor de Deus. Então a todas as mulheres aqui presentes, contem conosco, com aqueles que enxergamos as injustiças que existem neste mundo. E as feridas que muitas mulheres, principalmente as mais pobres, carregam no coração. E a Igreja de Jesus também é chamada a dar aquilo que não é um favor, mas é um direito. A mulher cristã tem o direito de ser protagonista na comunidade cristã. E tem o direito de decidir, junto com o homem, os caminhos para dar testemunho do Evangelho. Que nas nossas paróquias nós saibamos promover a dignidade do homem e da mulher. E que nós sejamos colaboradores autênticos na construção de uma igreja mais fiel ao Evangelho e de uma igreja mais servidora, que seja testemunha da misericórdia de Deus. Amém.